Salve, salve, turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 4, que tem como título População Brasileira. Essa unidade está entre a página 596 a 612. É importante a gente compreender que quando a gente vai falar sobre o crescimento populacional e os indicadores sociais e econômicos de um país, a gente tem que entender que existe uma relação no que diz respeito à entrada, imigração, e a saída, emigração, e o crescimento vegetativo ou natural. O crescimento vegetativo ou natural é uma relação da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando essa relação das migrações, ou seja, entra mais população do que sai, quando essa população, quando esse dado ele é positivo e quando o crescimento vegetativo é positivo, então significa dizer que uma população ela está em crescimento, A população de um país ela aumenta mediante dois processos. A diferença positiva entre o número de pessoas que entram imigrantes e a das que saíram imigrantes, e a diferença positiva entre os índices de natalidade e mortalidade, que expressa o crescimento vegetativo ou natural, No caso do Brasil, apenas esse último, que corresponde ao crescimento vegetativo, é importante, pois a imigração só se teve influência significativa no crescimento populacional no final do século XIX e 1934. Mesmo assim, o peso do crescimento natural é muito maior. Segundo o IBGE, no período entre os dois últimos recenseamentos, aí eu estou falando que de 2000 e 2010, porque o recenseamento ele cobre 10 anos, de 10 em 10 anos, O ano de 2020 seria um ano de recenseamento. A população brasileira teve um aumento da ordem de 1,02%, Ou seja, no ano de 2000 nós tínhamos 169 milhões de habitantes e para 2010 nós fomos para 207 milhões de habitantes. Hoje, exatamente dia 24 de setembro de 2020, no momento que eu estou gravando essa aula, segundo o IBGE, nós temos aproximadamente em torno de 212 milhões de habitantes. Então, essa é uma variação que expressa a população brasileira. Então, o que vai interferir efetivamente para o crescimento de uma população? O que vai interferir efetivamente? Primeiro, nós temos a relação da taxa de natalidade e de mortalidade. Verifica-se que as taxas de mortalidade ela vem diminuindo no Brasil desde os anos 40. Esse decréscimo, essa redução, ela foi anterior à diminuição das taxas de nascimento, algo comum em todo o mundo. Sempre ocorre primeiro a queda da mortalidade. Então, nós temos a queda da mortalidade. Uma ou duas décadas depois, observa-se a queda semelhante da natalidade. Isso origina um período denominado de transição demográfica, no qual o crescimento natural da população se acentua. E aí, a transição demográfica ela é uma teoria proposta para refutar a teoria malthusiana, que sinaliza que a população cresce de forma exponencial, em progressão geométrica, e os alimentos em progressão aritmética. Nós já abordamos isso. Então, a redução da taxa de mortalidade ela se deve principalmente à melhoria nas condições sanitárias e higiênicas, como saneamento básico, a detetização de locais de trabalho e de moradia, a expansão das redes de esgoto e água encanada, a vacinação em massa da população, entre outras coisas. A disseminação do uso de sulfas, antibióticos, inseticidas possibilitou o controle de grandes números de enfermidades que, embora simples, causavam grandes mortes prematuras. Então, esse é o cenário que vai expor para a gente essa relação. Então, essas melhorias elas possibilitaram uma mudança na transição demográfica, tá certo? Então, essa corresponde a uma variação do comportamento populacional. Se intervém
nesses gatilhos sociais, nesses indicadores sociais, condições sanitárias e higiênicas, saneamento, detetização, expansão da rede de esgoto, vacina, etc., se intervém nisso, a população ela reduz a taxa de mortalidade, né? Outra coisa que a gente precisa analisar também é o contexto, né, das faixas etárias e de trabalho, né? No Brasil, segundo dados do último recenseamento, eu estou falando de 2010, há 13,8 milhões de crianças, né? Ou seja, de até 4 anos, né? E 14 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Eu trouxe para vocês aqui uma pirâmide etária que ela expressa 3 cenários. Um cenário da década de 80, um cenário de 2010 e um cenário de 2050. Só para que a gente possa compreender de forma mais efetiva, a pirâmide etária é um gráfico que expressa a estrutura etária de uma população. Como assim, professor? A estrutura etária de uma população corresponde, né, à distribuição por grupos de idade. Então, a partir disso, nós temos uma pirâmide etária. Esse gráfico ele expressa de uma vertente, no caso direito, homens, do lado esquerdo, do lado direito mulheres, do lado esquerdo homens. A base crianças e o topo idosos. Essa é a leitura que se faz de uma pirâmide etária. A gente percebe com esses 3 cenários que o Brasil, na década de 80, mostrava uma pirâmide de um país típico jovem. Base larga, topo curto, né? Em 2010 já mostra um período de transição. A base ela vai se estreitando e o topo vai o quê? Ficando mais largo. E o cenário de 50 de um país maduro, né? Isso indica uma estrutura etária típica dessa característica de país. A base ela vai se estreitando. É uma espécie de coxinha invertida, tá? Esse é o cenário, né, que corresponde à variação da população. Lembra que eu falei com vocês que a transição demográfica, né, ela acabou sendo também para refutar a ideia malthusiana? Porque Malthus ele vai dizer o seguinte: não, a população ela cresce exponencialmente e vai ultrapassar a subsistência, o alimento, né? Segundo esse norte-americano, ele vai dizer não, existe uma variação. Primeiro nós temos a redução da taxa de mortalidade, depois a taxa de natalidade e com o tempo há uma tendência de estabilidade, né? Então, tendo em mente essa variação da população, nós entramos nas análises, né, nos indicadores econômicos e de trabalho também, né? A população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. A população brasileira está inserida em uma economia local, regional e global. Para tanto, pode-se avaliar em determinada população se sua ocupação por setores da atividade e disponibilidade de renda. A população economicamente ativa ela corresponde à parcela da população que trabalha ou está à procura de trabalho. Já a população não economicamente ativa, ela corresponde a quem não está trabalhando, né? A população em idade ativa refere-se ao número de pessoas aptas a exercer uma atividade econômica, tendo como base de referência a idade. No caso brasileiro, essa idade ela vai estar aí, né? Se a gente considerar que o programa de jovem aprendiz começa aos 14, o IBGE ele vai considerar a partir dos 16 anos de idade, tá? A população economicamente ativa, ok? A população economicamente ativa costuma ser dividida em 3 setores de atividades econômicas. Então nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário da economia, ele corresponde ao setor de extração do recurso natural, né? Ou seja, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, extrativismo animal, etc. Nós temos o setor secundário que corresponde à indústria e construção civil e nós temos um setor terciário que corresponde a comércio e serviço.
O setor primário ele abrange grande parcela da população ativa nos países pouco industrializados. Contudo, à medida que um país vai se industrializando, essa porcentagem diminui e aumentam as do setor secundário no início e principalmente do setor terciário. Por que diminui? Porque o campo ele começa a se modernizar e cada vez mais se utiliza mais práticas, mais técnicas, né? Ou melhor, mais maquinário para produzir mais rápido, com mais eficiência e com menor mão de obra, né? Esse é o cenário que nós temos. Então, nós temos essas formas. Eu trouxe para vocês aqui a questão do desemprego, né? Que ele pode ser estrutural ou tecnológico e conjuntural. O desemprego estrutural ou tecnológico, ele está relacionado à utilização de máquinas e essas máquinas substituem a mão de obra humana, né? Um exemplo clássico disso que eu gosto de falar é que praticamente hoje em dia não se existe mais a profissão de assessorista. O assessorista era aquele trabalhador que ficava no elevador, né? E ele que acessava ali, né, ao elevador. Hoje em dia não, hoje em dia essa profissão ela praticamente caiu em desuso. E nós temos o desemprego conjuntural, que está relacionado ao período econômico da economia, né? Período, por exemplo, nós tivemos o mercado do petróleo muito pujante no Rio de Janeiro. Com o cenário econômico de 2014, esse mercado ele se esfarelou, né? Então o desemprego conjuntural está relacionado ao período, tá certo? Outro elemento que nós temos destacado da população brasileira é a composição étnica, né? O IBGE ele vai considerar 5 composições: parda, preta, branca, amarela, indígena. É algo que a gente tem que discutir, né? Até que ponto essa é a melhor forma de compor, de classificar a população, mas enfim, é uma forma que o IBGE utiliza. Uma das características peculiares da composição étnica da população brasileira é a grande variedade de etnias, produto de uma intensa miscigenação. Miscigenação essa forçada, e é importante a gente destacar isso, fruto de muitos estupros, etc., né? Que ocorreu ao longo da história brasileira, a partir do momento que os colonizadores portugueses, no caso os europeus brancos, entraram em contato com os povos indígenas, né, povo nativo, e trouxeram consigo os africanos para serem escravizados, né? Então, esse é o cenário da nossa composição étnica brasileira, né? Esse é o cenário. Se nós aglutinarmos a população negra e a população parda, né, ou seja, afrodescendente, é maior do que a população branca no Brasil, né? Então, assim, há que se questionar muito por que existe esse tratamento da população negra no Brasil, né? Quando os europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram, né, populações de várias partes do continente africano, tá certo? E o negro no Brasil ele era visto como um objeto sem alma, né? Então, esse passado escravocrata ele nos assola até os dias de hoje. Outra população que a gente precisa destacar é a população indígena, e aí, de acordo com a Constituição Federal de 88, há algumas modalidades de terras indígenas tradicionais ocupadas, reservas indígenas, terras dominais, terras dominiais e interditadas, né? Então, essas são as formas que a Constituição ela vai dar um resguardo para essa população. Mas uma coisa a gente precisa destacar, né? A preservação da cultura indígena ela está muito ligada à posse da terra, né? Uma vez que para os indígenas a terra em que vive não é somente uma fonte de recurso, mas sim um elemento de importância sociocultural. Então, com base nesse princípio, nós temos as garantias das modalidades das terras indígenas, tá certo?
Nós temos a composição étnica de brancos, especialmente na região sul e sudeste do Brasil, né? De acordo com o IBGE, os afrodescendentes eles correspondem a cerca de 50,7% da população brasileira, né? Mas os brancos eles vão ocupar justamente essa área, sul e sudeste, diferentemente da população negra, né? Atualmente as regiões com maior proporção de afrodescendentes são norte, nordeste e sudeste, com destaque para os estados da Bahia, o Amazonas e o estado do Pará, né? Esse é um cenário da população negra, tá certo? Uma coisa só para a gente deixar claro, a migração ela se refere ao deslocamento horizontal de uma população com o propósito e a intenção de residir, morar. Uma emigração é a saída do seu local de origem e a imigração é a entrada, né? Como eu já disse para vocês, houve contribuições de outras nacionalidades, portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, etc., né? E esse cenário ele acabou contribuindo para a entrada, ou melhor dizendo, para a formação da cultura brasileira, né? Formação das etnias brasileiras, dos grupos étnicos, formação da sociedade brasileira. Aqui eu trouxe para vocês as principais migrações, né, interregionais. Nós temos de 1690 a 1760. Então nós temos as migrações, elas estão muito estimuladas de acordo com os ciclos econômicos, né? Então os ciclos econômicos eles vão nortear, ou vão estimular, vão ser um gatilho, uma catapulta social para o deslocamento horizontal da população, ok? Queridos, espero poder ter ajudado vocês na compreensão dessa disciplina, desse conteúdo. Um grande abraço a todos e até uma próxima.